Pela primeira vez na história recente, as relações sociais e os modelos de produção e consumo de bens e serviços foram severamente transformados por um evento de dimensões globais. A pandemia de coronavírus, que começou na China, mas logo tomou conta do mundo, acelerou e até mesmo criou às pressas novos meios e processos de se fazer jornalismo. E para o rádio não foi diferente. Assim como outros veículos de comunicação, desde o início da crise, rádios de todo o país se desdobram para continuar cumprindo seu propósito de levar informação com rapidez e dinamismo ao público, aspectos essenciais ao radiojornalismo. E para falar sobre esse assunto, nós telefonamos para o jornalista e radialista Milton Jang, que trabalha na Rádio CBN desde 1998 e que, durante a pandemia, passou a apresentar o Jornal da CBN em um estúdio montado em sua casa. Eu sou o Matheus Oliveira e o assunto de hoje é radiojornalismo em tempos de pandemia. Bom, a primeira coisa que aconteceu de forma muito prática foi o meu deslocamento do estúdio da CBN para dentro da minha casa. Nós trouxemos um estúdio para dentro de casa desde o dia 20 de março, foi o último dia em que eu apresentei o meu programa, o Jornal da CBN, do estúdio da CBN em São Paulo. Desde aquela data, a gente adaptou o estúdio aqui na minha casa e é de onde eu tenho apresentado o Jornal da CBN todos os dias, a partir das 6 horas da manhã, são 4 horas de jornal no ar todos os dias, entrevistando pessoas, conversando com comentaristas, batendo papo com a minha colega, que é âncora também, que é a Cássia Godoy, tendo que interagir com a equipe do jornal que eu lidero, fazendo, enfim, uma série de funções que eu já fazia quando estava na redação e tendo que me adaptar a isso agora dentro de casa, nas condições que se tem. Eu diria que eu tenho uma situação privilegiada, até porque eu consigo fazer esse trabalho da minha casa, eu não tenho necessidade de me deslocar para a Rádio CBN. Isso me dá uma segurança no sentido assim de saber que eu tenho algum tipo de proteção do ponto de vista de saúde e também me faz mostrar que é possível se fazer esse programa ou se fazer as apresentações de um jornal do modelo do meu, mesmo à distância. Agora, a gente perde algumas coisas. Por exemplo, a gente acaba abrindo mão de uma segurança que se tem quando se está trabalhando, por exemplo, diante do seu produtor ou do meu operador de áudio, que são duas pessoas essenciais ali para a dinâmica do programa. Você fica dependente da qualidade da linha de internet, que é uma linha de internet que me conecta com a rádio, um estúdio em São Paulo. Então, tudo isso, às vezes, te gera ali uma intranquilidade e você tem que saber se adaptar a isso. Além do fato de eu estar num ambiente que é diferente do ambiente da rádio, que exige sempre um foco redobrado nas coisas que estou fazendo. Porque, vamos lembrar, eu estou apresentando meu programa da minha casa, onde está minha família, onde estão meus filhos, minha mulher, no caso, estudando com ensino à distância, meus 2 filhos em home office, na função que eles exercem, e toda a dinâmica de uma casa em volta de mim. E essas coisas, de alguma maneira, podem tirar sua atenção. Então, eu tenho que ter muito controle nisso para não perder a atenção do que estão me dizendo, por exemplo, um entrevistado, ou do que está me dizendo o entrevistado, ou que está me dizendo um comentarista, ou de uma abordagem que eu vou fazer, então uma opinião que eu vou dar, ou uma contextualização da notícia que eu tenho que passar, eu tenho que estar muito focado nisso. Isso gera um esforço maior do que quando eu estou dentro do estúdio e o ambiente já é mais apropriado para isso. Mas são adaptações que a gente vai fazendo ao longo desse tempo. Eu tenho conseguido fazer tanto o jornal da CBN como o programa Mundo Corporativo da minha casa. No caso do Mundo Corporativo, além da estrutura da rádio que me foi colocada à disposição, mesa de som, microfone apropriado, eu ainda no Mundo Corporativo faço a apresentação em vídeo. Então eu entrevisto o meu entrevistado em vídeo. Então a gente tem que usar uma outra plataforma, que não é a da rádio, que a gente usa, que é o Microsoft Teams, para que eu possa interagir com o meu entrevistado em vídeo e a gente grava isso para que vá pela internet também. Então são, sim, algumas adaptações que a gente vai fazendo, algumas inseguranças que isso pode gerar, mas por outro lado, assim, também a demonstração de que é possível, o rádio te permite fazer esse tipo de trabalho, né? E quando você tem uma equipe que você confia, na qual você confia, isso se
torna um pouco mais simples. É o que acontece comigo com a equipe do Jornal da CBN, com quem eu, por exemplo, se antes eu tinha um contato direto no estúdio com o meu produtor, passando alguma mensagem para ele, ou ele passando alguma mensagem para mim, agora nós dependemos do WhatsApp o tempo todo, de eu estar comunicando ele durante uma entrevista, ou a Cássia Godoy me mandando uma mensagem durante um comentário, enfim, essa troca de informação tem que ocorrer por aí. Às vezes dá uma demorada, sei lá, sabe lá por que motivo, o WhatsApp demora um pouquinho mais, um segundo a mais te mandar, fazer com que a mensagem chegue até você. Isso exige, às vezes, um jogo de cintura. Para quem trabalha em rádio, não chega a ser uma novidade. Então, assim, de uma forma mais resumida, é essa a mudança de hábito que eu tive. Apresentar o Jornal da CBN, que é um jornal nacional de 4 horas, no qual eu falo com comentaristas, entrevistados, repórteres e faço meus comentários, além de interagir com a outra apresentadora, que é a Cássia Godoy, fazer tudo isso de dentro da minha casa. Eu acho assim, quem mais sofre na realidade nesse processo são os repórteres. Por quê? Porque o repórter essencialmente gosta de trabalhar na rua. Ele quer estar presente diante do seu entrevistado, ele quer ver as coisas para poder descrever os fatos. E o rádio tem muito disso. É importante que o repórter esteja acompanhando o fato no local e passe essa sensação para quem está ouvindo ele. No entanto, com essa restrição ficou mais difícil de fazer isso. Sem contar que o repórter, estando na rua, tem uma proximidade maior com a sua fonte, aumenta a confiabilidade da informação levantada. E hoje esse repórter está limitado com isso. Então ele precisa muitas vezes apurar bem mais uma informação antes de levá-la para o ar, porque ele não tem o contato direto com as pessoas. E para que ele mantenha ali a credibilidade daquela informação que ele está passando, é fundamental que ele apure bem mais do que apuraria numa situação normal. Milton, e um dos muitos debates, né, que a pandemia trouxe é que muitas funções que antes a gente desempenhava, estava acostumado a desempenhar presencialmente, elas podem ser feitas de casa. Você acha que permanentemente é possível fazer radiojornalismo de casa? Em muitas funções é possível continuar exercendo esse trabalho de casa. Mas eu não diria que essa vai ser uma tendência, porque há coisas insubstituíveis no jornalismo. Eu falava agora há pouco sobre a função do repórter na rua, contando as coisas, descrevendo os fatos. Isso é uma informação, essa é uma mensagem que o ouvinte percebe. Ele percebe a diferença de uma mensagem transmitida da tela, de frente da tela do computador e de uma da pessoa que está com o pé na rua. Ele vai sentir isso no próprio som que ele recebe. E tudo isso faz diferença, porque o rádio trabalha com essa ideia de mexer com o imaginário do seu público, fazer com que a descrição que eu estou levando ao ar faça com que o ouvinte construa uma imagem. E essa descrição só será fidedigna se você realmente estiver acompanhando o fato em loco. A tendência não será fazer o jornalismo de dentro de casa. É possível, sim, se fazer o jornalismo de dentro de casa. Existe a necessidade de algumas adaptações, mas a redação, o ambiente da redação vai persistir, porque essa troca de informação que ocorre, essa dinâmica da redação, ela é importante para a criação. E a gente não pode abrir mão disso. O jornalismo pode se tornar muito artificial se nós ficarmos fazendo à distância o tempo todo. E a gente não pode transformar isso, não pode fazer com que esse ambiente se perca no dia a dia. Milton, agora indo para o nosso assunto central, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as mudanças e sobre a importância mesmo do radiojornalismo nesses contextos de crise, como é o caso da pandemia que a gente está vivendo. Toda pesquisa feita até agora sobre comportamento do público tem mostrado que a busca pela informação aumentou. E a busca pela informação produzida pelo jornalismo profissional aumentou mais ainda. No rádio não é diferente. O Instituto Cantar Ibope mostrou nos últimos 2 meses que não só aumentou a quantidade de pessoas que estão ouvindo rádio nesse período da pandemia, como aumentou o tempo que esta pessoa está ouvindo do rádio. Isso quebra, inclusive, com uma ideia que se tinha inicialmente de que o radiojornalismo dependia exclusivamente do horário de pico. Verdade que todos os programas de rádio
no horário de pico, especialmente no horário da manhã, tem a maior audiência dentro da programação geral da emissora. Não é diferente com o Jornal da CBN, que é, sem dúvida, a maior audiência da Rádio CBN. E é o horário mais valorizado da Rádio CBN, assim como acontece em todos os outros veículos de comunicação ou todos os outros veículos de rádio jornalismo. Sim, essa audiência do carro era muito importante, mas o que essa crise mostrou é que a audiência do público que quer uma informação precisa e ágil também é fundamental. E esse público vai buscar essa informação nos veículos que estão à disposição. Um deles é o rádio. Até porque você, através do rádio, com uma renovação de informação constante, com atualização das notícias a todo momento, você resolve, ou pelo menos você ameniza, uma das sensações que mais tem impactado as pessoas durante essa pandemia, que é a ansiedade. A ansiedade por saber o que está acontecendo, a ansiedade por uma resposta, a ansiedade por uma solução, a ansiedade pelo fim disso que nós estamos enfrentando. E a informação é um excelente antídoto para combater essa ansiedade. A informação, aliás, não é só um antídoto para combater essa ansiedade. A informação, a boa informação, bem apurada, a busca da verdade, ela é a melhor vacina nesse momento que nós temos contra a Covid-19. Haja vista a prestação de serviço público que o jornalismo, de uma maneira geral, consegue fazer, levando uma informação de como as pessoas devem se comportar, dos cuidados que devem adotar, fazendo os alertas necessários, prevenindo para se evitar que se caia, por exemplo, em várias informações que surgem no dia a dia e que não são verdadeiras, informações que são apenas para prejudicar aí o atendimento às pessoas, para prejudicar a sociedade ou alguma instituição. E o jornalismo profissional consegue fazer isso nesse momento. Milton, e quais lições você acha que a gente, enquanto produtor de conteúdo de jornalismo, pode tirar desses momentos difíceis? Fundamentalmente, entender a importância do trabalho que você, como produtor de conteúdo, tem num momento como esse. A necessidade de você assumir esta responsabilidade que você tem de mobilizar e informar pessoas. Como disse antes, a melhor informação ou a melhor vacina que nós temos é a boa informação. E cabe ao produtor de conteúdo saber se diferenciar daquele volume de informação e de mensagem que é espalhada e que é transmitida ao longo do dia nos mais diversos canais, e aí não me refiro apenas nos veículos de comunicação tradicionais, mas pelas próprias redes sociais. Melhor antídoto que nós temos, por exemplo, para as informações erradas, para as informações falsas, que costumam chamar de fake news, é o jornalismo profissional. E a responsabilidade do produtor de conteúdo é muito grande, de comunicação que estejam atuando, é chamar atenção para o fato de que no momento em que nós aceitamos a ideia de sermos jornalistas, nós, independentemente do veículo que estejamos trabalhando, da dimensão que o nosso trabalho tem, nós estamos assumindo uma responsabilidade ética diante da sociedade e não podemos abrir mão dessa responsabilidade por absolutamente nenhum outro motivo. Nada pode nos pressionar, nenhuma pressão política, nenhuma pressão comercial, nem mesmo a pressão da opinião pública, que muitas vezes é incomodada porque aquela mensagem que você conseguiu apurar fere o seu interesse, o interesse de um grupo, de uma camada da sociedade. Nada dessas pressões deve tirar você desse caminho. Você, como jornalista, tem uma responsabilidade ética diante da sociedade. Não abra mão disso. É o maior valor que você tem como jornalista. Esse foi Milton Jang e esse programa foi produzido pelos alunos do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da USP.